Você se considera filho de Deus? Você conhece o relacionamento que Deus tem com seus filhos? Pois é, hoje eu quero começar essa jornada com você, percorrendo o livro de Hebreus, no capítulo 12. Eu sou o pastor Alan Rodrigues. Vamos à palavra? Os versos de 5 a 8 dizem: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige e ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus do 12, de 5 a 8. O livro de Hebreus é uma poesia inigualável. Ela traz uma metáfora fundamental para nós entendermos o nosso papel em qualquer circunstância das nossas vidas. Porque ele aponta para esse castigo, essa punição, essa disciplina de Deus. Mas eu quero traduzir para você entender o que o capítulo está falando a respeito de disciplina, correção e açoite. Não são palavras de um pai irado que bate, que espanca os seus filhos. Não. As Escrituras têm uma profundidade escondida por trás dessas palavras e desses significados dessas palavras aqui. Não é? Então, esse livro, ele traz essa metáfora, essas comparações, essas figuras, porque Deus não bate na gente, não é? Deus não vem lá do céu com uma cinta, com um chicote e bate na gente. Então, é preciso compreender o que o Paulo está falando para os hebreus. Então, ao se referir ao relacionamento de pai e filho, a Bíblia usa uma linguagem simples que a gente pode entender. Né? E essa linguagem está apontando para o nosso relacionamento de filhos com o nosso Pai, que é o nosso Deus, o nosso Pai espiritual. Então, o que temos, né, com Deus, o Espírito Santo está nos mostrando a disciplina e a obediência humana quanto ao sofrimento pelo qual Jesus passou. E nós vamos ver nos próximos capítulos, nas próximas reflexões, como Paulo faz um relato sobre como Jesus foi obediente em meio à tribulação, às perseguições que ele sofreu, caminhando em direção à cruz sem se desviar dela, né? Então, pelos sofrimentos que Jesus passou, e mesmo ele sendo justo, sendo perseguido e sofrendo, ele não desistiu da sua caminhada. Então, Paulo nos vai apontar, na próxima reflexão, nos vai apontar essa figura de Jesus, pelos sofrimentos que ele passou, e para o pagamento que ele precisou suportar por nós. Então, aqui, a disciplina muda de contexto, quando Deus fala aqui sobre disciplina. Se sois filhos, suportais a disciplina. Ela muda de contexto porque aponta para que Deus está apontando o exemplo de Cristo. E muitas vezes nós passamos tribulações que nós não gostamos, ou achamos que não vamos suportar, e que não devemos nos entristecer quando isso ocorrer, porque somos filhos e não bastardos. Então veja como ele diz aqui: porque o Senhor corrige e ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrige? Então, muitas das tribulações que vêm sobre nós é para nos aperfeiçoar. Não é porque Deus está nos castigando. Assim como em Cristo, ele afligiu a Cristo para quê? Para que Cristo pagasse pelos nossos pecados. E ele, como filho obediente, suportou a morte de cruz. Então, nós fomos comprados pelo sacrifício de Cristo. E agora, tudo que nós passamos, seja a correção do caminho errado, porque muitas vezes também nós precisamos ser repreendidos. Porque aqui não diz assim? Não te desanimes quando fores repreendido,
porque muitas das vezes nós estamos lutando contra Deus, pecando contra Deus, fazendo aquilo que Deus não se agrada, e Ele vai nos repreender se nós formos filhos e não bastardos, que é o que Paulo explica. Então, nós somos comprados por esse sacrifício, né? E muitas vezes passamos por essa correção, né? E as tribulações para nos corrigir do caminho errado, e as tribulações que são aquelas que nos aperfeiçoam, que nos levam a um grau de perfeição maior do que aquela que nós estamos, porque o sofrimento de Deus sobre nós, sobre os seus filhos, só nos traz o bem. Então, Deus sendo agora o nosso Pai, Ele sabe o que é bom para a gente. Então, hoje eu fiz essa apresentação dessa sinopse. Essa é a abertura desse livro fantástico, desse capítulo 12, que é extraordinário. Ele vai nos mostrar como que é nossa relação com o nosso Pai espiritual, o nosso Deus, e nos fazendo entender como essa relação ocorre, que assim como a relação de pai e filhos terrenos, a relação de Deus também é uma relação igualzinha. Deus nos trata como filhos e filhos espirituais, e Ele nos trata como tratou Jesus. Você aceita a correção e a tribulação de Deus? Pense sobre isso. Se você for filho dele, não pensa que você vai ser tratado diferente. Amém? Vamos orar? Pai querido, quero apresentar as nossas vidas, quero apresentar a minha filiação como filho, teu filho, e como é difícil ser corrigido pelo Senhor. Paulo diz que para a gente não esmorecer, Paulo diz para nós não desmaiarmos quando formos repreendidos pelo Senhor. Quando o Senhor disser, você está fazendo algo que não me agrada, você está fazendo algo errado. Aceitar essa repreensão. E quando as tribulações vierem, saber que o Senhor está sob o controle dessas tribulações. Assim como Cristo sabia que o Senhor estava sob controle das tribulações que ele haveria de passar. Apesar dele ter pedido, ele sabia que a tua vontade era que ele morresse por nós. Quando ele disse lá no Monte das Oliveiras, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Abençoa agora, pois, quem me ouve, dá-lhe forças para, se ele realmente é filho teu, suportar a correção e suportar também a tribulação. Em nome de Jesus eu te peço, no poder do teu Espírito Santo. Amém.